Gênesis 37, nós iremos ler do 18 até o 32. Gênesis 37, do 18 até o 32. Amém? Amém. Todos acharam? Então vamos lá. Gênesis 37, a partir do 18, que vai dizer assim: de longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-nos e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos, e que lhe darão os seus sonhos. 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão dele e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-se da túnica. A túnica talá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirras, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveitar, matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemos-lhes aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois ao nosso irmão é nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava lá. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e molharam o sangue. E enviaram a túnica talá de mangas compridas, fizeram-a levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é a do seu filho. Pode se assentar, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Olhe para o seu irmão do lado e fale assim para ele: quando você casa, a sua família passa a ser o seu esposo ou a sua esposa. Mas lembre-se, você ainda tem parente. Resolva as suas questões. Como o Senhor essa tarde ministrou comigo sobre essa palavra, Ele me trouxe e Ele chamou a minha atenção para 3 dos irmãos de José. Porque eu já tinha lido e eu nunca tinha percebido com tanta atenção. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi essa palavra, aonde que é o nosso tema desse mês. Pelo menos na minha Bíblia, na minha versão, está dizendo assim: isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. E eu separei hoje para vocês 6 tópicos, aonde o Senhor ministrou sobre a minha vida, e eu quero hoje ministrar sobre a vida de cada um. Rúben era um primogênito, e ele era filho de Lia com Jacó. Simeão era o segundo filho de Lia com Jacó. E Judá era o 4º filho de Lia
com Jacó. Você conhece a história de Jacó, você sabe quantos anos ele trabalhou para casar-se com Raquel, e você sabe o que aconteceu pelo meio do caminho. Ele trabalhou, em vez de casar com a mulher na qual ele queria, o seu sogro enganou e deu para ele uma outra mulher. Você já conhece isso, eu quero trazer aqui. Eu apenas quero trazer para você uma coisa. Os três que se levantaram para poder acabar com a vida de José eram exatamente os três filhos de Lia. Então entenda uma coisa. O amor, ele faz a diferença, sim. Ele sempre vai fazer a diferença. Agora, José e Benjamim são os filhos de Raquel. São os filhos do amor da vida de Jacó. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jacó era apaixonado, ele tinha um carinho, ele tinha um amor diferenciado por José. Aí você olha e você fala, por quê? Eu não sei, mas se você parar para poder pensar e para poder analisar o texto, entende-se que quem ele amava era Raquel. E se automaticamente, se José era filho de Raquel, automaticamente ele amava-se mais porque era a mulher que ele mais amava. E uma das coisas que o Senhor ministrou comigo na primeira chave é: o amor faz sim toda a diferença. Não vem você achar que não faz. Não, o amor, ele faz toda a diferença. Você com o amor, você faz coisa diferente. Você com o amor, você se entrega de uma forma diferente. Você com o amor, você cuida de uma forma diferente. Você com o amor, você serve de uma forma diferente. Aleluia. Então entenda-se que o amor, ele faz sim a diferença. E aqui a palavra do Senhor vai deixar bem claro que ele amava mais a José do que aos outros seus filhos. Aí você pode talvez olhar e pode talvez imaginar: será que os seus irmãos também não tinham raiva de José? Porque era nítido que seu pai amava mais a ele do que aos outros. Quem aqui não é filho único sabe que há uma briga, uma intriga, quando você vê que o seu pai ou que a sua mãe gosta mais do teu irmão do que de você. Isso acontece. Isso tem. E a maioria das vezes é o irmão mais problemático. Você é a pessoa que talvez teu pai e tua mãe não dá nem tanta atenção assim. Aí você fala, meu Deus, mas por quê? É porque você no meio do caminho aprendeu a se virar. Aí aquele teu irmão que não aprendeu a se virar, o seu pai e a sua mãe têm um cuidado maior. Só que nós somos cristãos, nós não entendemos isso. E é aquela rivalidade. Então agora você olha para esse cenário e imagina. Lia não era amada pelo seu esposo da mesma forma que Raquel era. Automaticamente os seus filhos também não eram tão amados assim. Então havia-se ali uma questão e uma briga. E depois que José começa a sonhar, aí sim, que tudo aquilo que estava talvez guardado dentro dos seus irmãos vem à tona. Antigamente eu te aturava, só que agora, sabendo que você está sonhando e vai ser maior do que eu, agora há uma ira. O amor, ele faz a diferença. E quando você não o tem, ele causa o desastre. Segundo, se posicionar faz toda a diferença. Rubem, ele era o primogênito, automaticamente era o mais velho. Até hoje, mas naquela época era muito mais forte do que hoje. Hoje você vê o mais novo da casa cuidando de uma mãe, cuidando de um pai, aonde talvez a responsabilidade fosse do mais velho. Só que naquela época era de praxe. Se o pai morresse, o primogênito mais velho tomava a posição de homem da casa ou de mulher da casa para cuidar dos seus. O mais velho, ele tinha um peso diferenciado. E naquela época ele era muito forte. Se talvez Jacó morresse, Rubem era que tomava a posição de homem da casa. Era ele que tomava a posição de chefe da casa. Aí quando você começa a ler a palavra do Senhor, vai dizer que quando os irmãos se juntam e fazem o quê? Vamos pegar e vamos matar José? Ele para e ele fala: não vamos matar não. Vamos jogar ele na cisterna. Ele faz isso por quê?
faz porque na cabeça dele é: depois eu vou vir aqui e eu vou pegar José de volta. Só que ele não se posicionou. Na hora que a Bíblia se posiciona, fala: olha, vocês não vão matar, vocês não vão encostar, José vai embora comigo para casa. Aqui não teria acontecido. Mas ele, naquele momento, ele teve que se posicionar como primogênito, ele teve que se posicionar como mais velho. Não, ele entrou nas ondas dos irmãos e falou: olha, joga ele aqui. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não entendeu que sim, assim não, ela não se posiciona. Aleluia. Aí dentro de você fala: não, não é bem assim, mas sentou na mesa e ajudou a falar. Não é assim. Não, a pessoa não é tão ruim assim, mas continua sentando na mesa. Não, eu não falei mal, mas sentou e ouviu. Não, eu não fiz nada, mas não se posicionou. E se você não se posicionou, Rubem, não adiantou para nada. Meu Deus. Aí ele dá uma ideia. Qual é a ideia? Não mata, não. Joga nessa cisterna. E a palavra do Senhor vai deixar bem claro que a ideia dele era depois voltar e retirar. Só que ele não queria ficar mal perante os irmãos. Ele está vendo maltratar o irmão. Ele está vendo maltratar a forma do ciclano. Só que ele não quer se posicionar, sabe por quê? Ele não quer causar um desconforto. Aí ele prefere não se posicionar e deixar matar quem não mereceu. Aí Rubem não se posiciona. Fala aquilo que os irmãos querem ouvir. Tá maltratando a minha mãe, eu sei. Não, mas eu não vou arrumar confusão, não. Estão falando mal do meu irmão, eu sei. Não vou arrumar confusão, não. Não se posiciona. Aí quando matar, você vai querer se levantar? Não adianta, Rubem já morreu. Se posicionar faz toda a diferença. Então não adianta ouvir. Não, eu tinha boa intenção. De boa intenção, como diz o ditado aí, o inferno está cheio. De boa posição, de boas intenções, você perde a sua casa. De boas intenções, você perde o seu galardão. De boas intenções, você perde aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, através da sua vida, porque você tem uma boa intenção. Só que se posicionar para você não foi viável, porque você queria ir no meio da roda parecer legal. Assumir a sua responsabilidade de forma que ajuda a todos e não só a você. Você precisa ser justa. Uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo é: eu não preciso que você, como meu subordinado, goste de mim. Eu só preciso que você me respeite. E eu preciso ser justa com você. É simples assim. Da mesma forma que eu olho para meus filhos, eu falo: eu não preciso que vocês me amem, porque o papel de amar é meu. Eu preciso que vocês me respeitem, porque eu sou a mãe de vocês. É isso. É ser justo. Quem é justo não tropeça pelo meio do caminho. Quem é justo não faz nada para poder agradar A ou B. Quem é justo age com justiça. Se merece, bem. Se não merece, é bem. Justiça. Rubem, ele tinha um papel. Ele era o primogênito. E ele não conseguia cumprir o seu papel. Irmão, você me chamou
resolve essas questões. Mas olha o que eu faço, olha como é que eu ajo, olha como é que eu chego. Olha só, não quero saber quem é que dá mais, quem é que dá menos, quem ajuda mais, quem ajuda menos. É justiça. Você está errado. Volta e resolve as suas questões. Eu não vou passar pano para você. Eu não posso passar pano para você. Sabe por quê? Porque quando você entende que você precisa ser justo e você não é, aguarda, meu irmão. Porque a justiça do Senhor vai cair sobre você em algum momento. É justo, é certo, é errado, é errado. Não gosto de você, senão o problema é seu. Eu não estou aqui para você gostar, eu estou aqui para fazer justiça. O certo é isso. 4. Falta de posicionamento vai acarretar problemas para você mesmo. Agora Rubem volta para a cisterna. Quando ele chega na cisterna, página, José não está lá. Aí agora, meu irmão, ele se desespera. Agora ele olha para a cisterna, ele não vê José lá e ele fala: cadê? Aonde que ele está? E agora a indignação é: como que eu faço para poder voltar? Ele não se posicionou, não veio o que era para ser feito. Ele tentou arrumar um jeitinho brasileiro e agora o jeitinho brasileiro que ele arrumou está esfregando no meio da cara dele. Cadê José? Agora ele olha para o cenário e o que ele fala? Como que eu vou voltar? Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso voltar para a casa do meu pai sem o meu irmão. Eu não posso voltar para a casa do meu pai sem ter na mão a minha responsabilidade. José é minha responsabilidade. Eu sou o mais velho. Eu tenho que voltar com todos os irmãos. Como que eu vou voltar? A omissão de Rubem agora causa para ele um problema. Agora ele tem um problema. E sabe qual é o pior? É que você não se posicionou. É que você não foi como deveria ser justo. E agora aqui dá ruim e você vê que vai te afetar, porque é assim, né? Enquanto não está me afetando mais, agora quando começa a te afetar, aí você começa a ficar desesperado. Agora a Rubem olha e se desespera. Está me afetando. Eu voltar para casa sem ele está me afetando. Aí sabe qual é a pior coisa? Você não se posicionou. Você não fez o que era para ser certo. E agora ele está te afetando. Você não resolve. O que você faz? Deixa os seus irmãos te dar uma ideia. Qual é a ideia? Pega a roupa, mata o bode, suja de sangue, apresenta ao seu pai. Está todo errado, Rubem. O Senhor te dá a oportunidade de você resolver as suas questões. E você, em vez de resolver, deixou os seus irmãos estar mais errados do que você. Te dá uma ideia. Aí você vai lá e faz o quê? Você aceita a ideia para mais uma vez não assumir a sua responsabilidade. Apresenta. E você conhece a história. Agora que apresenta, aquele homem entra em desespero. Aquele homem automaticamente mata o seu filho. Aquele homem, é o pior dia da vida dele. Agora tem um pai chorando. Agora tem um pai derramando uma lágrima. Por causa de quê? Por causa de um filho que não entendeu que precisava se posicionar. Agora a sua casa está chorando porque você não se posicionou, porque você viu fazendo e você resolveu a não se intrometer. Por quê, Sinara? Porque agora eu me casei. Agora que você se casa, a sua parentela não é mais problema seu. É isso? É. Tá certo? Tá. Tá na Bíblia? Tá. Só que se você não resolver as questões com o seu passado te persegue. É. Aí você quer construir agora uma família.
Sempre vai ter alguma coisa dentro da sua casa, no meio da sua família, com o seu pai. Alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que vai voltar para te assombrar. Sempre vai ter alguma coisa que você não resolveu no passado, que vai te atingir de alguma forma. Você precisa, para você poder construir uma casa, uma família consolidada, você precisa resolver todos os seus problemas. Não pode mais haver sangue sobre as suas mãos. Não pode mais haver sangue sobre as suas mãos. Você precisa voltar. E você precisa resolver essa sua falta de posicionamento. Porque uma hora ou outra, a sua casa hoje, com seu esposo, com a sua esposa, você vai colher. Aí você olha e você vê: eu sou uma excelente esposa, eu sou uma excelente esposo. O que está acontecendo? Eu falo, não volta lá no passado. Você precisa resolver essa questão com a sua mãe. Você precisa resolver essa questão com o seu pai. Você precisa resolver as suas questões do passado para você continuar andando no futuro. Senão sempre vai ter alguma acusação. Sempre vai ter alguma coisa que pelo meio do caminho te trava. Aí você olha e você fala, você não entende. Mas no mundo espiritual tem uma legalidade ainda aberta e você precisa fechar. Volta, Rubem, e resolve. Volta e resolve. Que pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você ainda vai estar marcada por algo que você precisa voltar e resolver. Seria muito bom, irmão, acontecer alguma coisa e você fala assim, olha, isso aqui eu não vou fazer mais. Só que quando você começa a servir ao Senhor, é inacreditável. Vai ter um momento que o Senhor vai tocar naquilo que te machucou lá atrás, para você entender que você precisa resolver essa questão, para você continuar andando. Aleluia. Porque se não acontecer com você, vai acontecer com o seu filho. Se não acontecer com o seu filho, vai acontecer com o seu neto. Se não acontecer com o seu neto, vai acontecer com os seus bisnetos. Resolve, Gabi, volta lá. Aleluia. Resolve, para você continuar andando. 5. Para de sempre querer algo em troca. Tudo para você tem que ter um retorno. Se não tiver, você não faz. Agora que jogaram José lá dentro da cova, Judá se levanta e fala: não vou só matar, não vou só jogar na cisterna. Vamos dar um jeito de ter lucro em cima do meu irmão. Vamos vender, vamos dar um jeito de ter lucro em cima do meu irmão. Você só ajuda se tiver um retorno para você. Se não tiver um retorno para você, você não quer ajudar. Você só ajuda se lá na frente aquilo retornar para você de alguma forma. Se não retornar para você, você não quer ajudar. Que isso, ajudar? Vai vender o seu irmão para você poder ter algum lucro? Porque você quer ter algum retorno? Amor, irmão, é fazer sem esperar nada em troca. Aí você fala assim, só vou ajudar o Eduardo. Não, a Sinara é muito boazinha lá ajudando o Eduardo. Não, ela está ajudando o Eduardo porque sabe que ele pode dar alguma coisa para ela. Ué, por que a Sinara não ajuda a Nízia? É porque ela olha para a Nízia e fala assim, a Nízia não tem nada para oferecer. Então, na vez de ajudar a Nízia, ela não se esforça tanto como se fosse o Eduardo. Por quê? Porque a Sinara acha que ela precisa ter sempre alguma coisa em troca. No seu subconsciente, muitas das vezes você ajuda dependendo do nível da pessoa, porque você sabe que se você ajudar, você vai ter alguma coisa em troca. Agora ajudar teve uma ideia. Não vou só matar, não vou só acabar com o sonho. Eu
6. Toda falta de posicionamento vai ocasionar consequências futuras. Lá em Gênesis 42, no 22, vai dizer assim: eles, porém, 22, respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois veja aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre deles e o algemou na presença. Aqui agora, Rúben está falando com seus irmãos. Tem uma fome na terra. E a palavra do Senhor vai dizer que José, no Egito, era o único lugar que tinha mantimento. Agora qual é a ordem? Pega os seus irmãos, leva dinheiro, leva ouro, leva prata e compra alimento. Ao chegar lá, José percebe que são seus irmãos. E ele cria uma estratégia. Ele cria uma forma de juntar todos os irmãos. Você também já conhece. Só que aqui, os seus irmãos não sabem. Aí Rúben lembra. Vocês lembram do que fizemos com José lá atrás? Tem sangue nas nossas mãos. Agora o Senhor está nos cobrando. E agora Simeão fica lá preso. Só que nós sabemos que era uma estratégia. Agora você imagina quem não sabe de nada, indo para um lugar com dinheiro para comprar comida, para comprar bebida, para poder se manter, e agora você descobre que algum dos seus vai ficar preso. E você lembra, sabe o que é isso aqui, ó? É porque lá atrás eu fiz o que não deveria fazer. É porque lá atrás eu julguei que não deveria julgar. É porque lá atrás eu me levantei contra quem eu não deveria me levantar. E você sabe tanto que está errado, Rúben, que agora que o Senhor te cobra, você lembra. Você sabe tanto que você está errada, e quando pelo meio do caminho alguma coisa está errada, você não te lembra. Só que você não volta. Você não volta. E agora eles contam uma história. Está tão acostumado com a sua mentira que conta uma história. Olha, nós somos em 12 irmãos porque um já foi. Você está tão acostumada com essa mentira que você sabe que você não matou, que você sabe que o seu irmão talvez ainda está vivo. Só que você, na hora da aflição, você ainda não consegue admitir o seu erro e você mantém teu erro. Qual é o erro? Nós somos então dois irmãos porque um Deus levou. Olha isso. Deus está dando uma nova oportunidade de você limpar as suas mãos. Está dando uma nova oportunidade
bem. Só que uma coisa me pegou. Existe 4 pilares para você não prosperar financeiramente falando. Primeiro, o lugar onde que você foi criado. Segundo, a escola aonde que você estudou. Terceiro, as crenças que ao longo do caminho, ao longo da sua vida foi estabilizada. Isso aí eu já sabia de tudo isso. Só que um quarto me pegou. Resolva as questões com o seu pai. Eu pensei, como assim? Resolva as questões com o seu pai. Talvez você não está prosperando porque você tem uma questão com o seu pai. E você precisa resolver essa questão com o seu pai. É ela que talvez está te impedindo de você avançar, da sua mente avançar e de você prosperar nessa área. Ué, Sinara, por quê? Eu não entendi. Primeiro, que o pai aqui na parte carnal, ele é a representação do nosso Pai Celestial. Ele faz o papel na parte carnal do seu Pai Celestial. Quando você não está bem resolvido com aquele que o Senhor te deu aqui nessa terra, você não está bem resolvido com aquele que está lá no céu. E você precisa resolver. Que questões são essas, Sinara? Eu não sei a tua infância, não sei a tua vida, eu não sei. Mas tem questões que você precisa resolver. Palavras que não foram faladas, você precisa falar. Abraços que não foram dados, você precisa dar. Perdões que não foram perdoados, você precisa perdoar. Sinara, meu pai nem vivo é mais, meu pai já é morto, meu irmão. Mas se você tem alguma coisa contra ele, se ele tiver alguma coisa que te magoou, senta, chora, conversa com Deus e perdoa, para você continuar e conseguir avançar. Porque uma pessoa que não tem pai, uma pessoa que coloca a culpa no seu pai, uma pessoa que não consegue romper por causa de algo paternal, é uma pessoa travada, é uma pessoa paralisada, é uma pessoa que até flui aqui, mas não flui ali. É uma pessoa que anda para cá, mas não consegue andar para lá. É uma pessoa que consegue prosperar aqui, mas não consegue prosperar lá. Você fala, o que está acontecendo? Deus fala, você precisa resolver essa questão, pede perdão. Eu não fiz nada, Sinara. Eu sei que você não fez nada. Talvez foi ele que te magoou. Talvez foi ele que falou uma palavra. Talvez foi ele que não foi um bom pai. Talvez foi ele, eu sei. Mas aí é você que está carregando. É você que não está fluindo. É você que não está avançando. É você que não está vivendo a totalidade da sua promessa. Você precisa voltar e você precisa resolver. Quem estava aqui na sexta-feira, os homens não estavam, só as mulheres, mas quem estava aqui na sexta-feira, teve gatilhos aqui soltos, desfeitos. O Senhor trabalhou de uma forma única e sobrenatural. Quem não sentiu é porque ainda não entendeu que você precisa ser curada, precisa ser ministrada, você precisa romper. O Senhor trabalhou de uma forma única e extraordinária aqui. Mulheres chorando, mulheres, sabe, se quebrantando, mulheres lembrando, foi algo sobrenatural o que o Senhor fez. Porque levou o nosso subconsciente que nós guardamos e que nem nós nem sabemos que nós precisamos perdoar. Há 2 semanas atrás, o Senhor ministrou sobre cura da minha casa. E eu nem sabia que eu precisava daquela cura. E eu nem sabia que eu precisava perdoar. E ele falou assim, ó, liga e fala assim, eu te perdoo pelo que você fez comigo. E eu parei e falei assim, Senhor, mas eu não tenho nem o que perdoar. Já passou. O Senhor mandou na cozinha da minha casa. Há uma legalidade, sinal, no mundo espiritual. E há 20 anos atrás você foi magoado e você simplesmente pegou essa mágoa e guardou lá no fundo. Não te causa dor, você não chora, você
me perdoa também. Porque eu, durante 20 anos, no meu subconsciente, amaldiçoei a sua casa, amaldiçoei a sua geração. Por quê? Por uma falta de posicionamento meu. Porque eu resolvi. Foi mais fácil para mim deixar isso quieto. Mas não, tá tudo certo. Já perdoei, deixei quieto. Só que um dia a misericórdia do Senhor bradou na minha casa, gritou no meu ouvido e falou: se liga. Porque é uma legalidade no mundo espiritual, aonde que toda vez que eu vou te usar, o inimigo grita o seu nome para me lembrar de uma coisa que você precisa perdoar. Tá, meu irmão? Antes de você pedir ao Senhor restituição, antes de você pedir ao Senhor para poder fazer, pede ao Senhor para poder te curar. Pede ao Senhor para abrir todas as caixas do seu subconsciente que te impede talvez de avançar. Pede ao Senhor para que toda palavra que não seja B, mas seja A, te cause uma mágoa. Isso não pode ser normal. Volta. A psicologia vai dizer que isso não é normal. Volta. Resolva as suas questões, para que o Senhor possa restituir na sua vida de uma forma diferente. Às vezes está carregando coisas, trauma, ou alguma coisa na sua vida por algo que você lá atrás, você nem lembra mais, mas ainda há uma legalidade. E toda vez que o Senhor quer que você avance, quer que você rompe, quer que você vá para o próximo nível, você nem sabe, mas no mundo espiritual, o inimigo te trava e fala: ela não pode andar, ela não pode avançar, ela não pode evoluir. Por quê? Porque ela veio de resolver as suas questões, ela pegou aquela mágoa e ela guardou numa caixinha. E para você ser curado, você precisa abrir, você precisa resolver, você precisa destravar. Então, antes de pedir restituição para sua casa, antes de fazer uma campanha, antes de vir aqui na frente e colocar: ei, me volta, me pede ao Senhor: Senhor, me limpa, Senhor, me restitui por dentro, Senhor, fecha todas as igrejas, Senhor, cuida de mim. Glória a Deus. Porque se uma palavra ainda te magoa, se um gesto te trava, se uma fala ainda te paralisa, se uma roupa você olha e diz: ei, volta! E pede perdão. Volta e resolva as suas questões. Para quê, Rubem? Para você não ter sangue na sua mão. De boa intenção não adianta de nada se não houver um posicionamento. Não espera morrer para pedir perdão. Não espera um alvoroço para poder pedir perdão. Não espera o Senhor apertar você, te colocar de cama. Não espera. Porque o que você faz aqui, meu irmão, sinto te informar, aqui você paga. O que você planta aqui você colhe. Verdade. Não é questão de ser boazinha, não. Ah, está
nesse beco de passagem. Eu congrego aqui de passagem. Aguentar tudo para chegar lá em cima. Se ele cheira, irmão. Chegar lá em cima, minha casa vai ser a melhor casa. Já falei isso. Eu moro aqui na humilde, para quando chegar lá, eu morar na mansão. Que é isso? Resolva essas questões. Resolva seus problemas. Glória a Deus. Resolva! Para que você possa avançar. Para que você possa crescer. Para que você possa viver a totalidade da promessa sobre a sua casa. O inimigo vai olhar e ele não vai ter do que te acusar. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai olhar. Glória a E Deus. ele não vai ter do que te acusar. Aleluia. Ele vai ter como fez a Jó. Vai pedir permissão ao Senhor se pode voltar. Uma coisa é pedir permissão ao Senhor. Outra coisa é você dar brecha para ele poder fazer. Completamente diferente. Resolva essas questões, Bruno. Resolve. Para você poder vivenciar o melhor do Senhor. Aleluia. Para